Sim. Tá me ouvindo? Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Bem-vindo à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e este é o nosso Orai Sem Cessar, de dia 23 de julho, né? Julho já quase chegando ao seu final. Vamos orar iniciando esta nossa transmissão. Senhor, nós lhe rendemos graças por este tempo precioso que o Senhor nos dá de anunciarmos a tua palavra nesse tempo de pandemia, de isolamento social, usando a internet. Internet muitas vezes, ó Pai, que é usada de maneira tão ruim, mas também pode ser usada para transmitir a tua mensagem. E nós agradecemos, ó Pai, este meio que temos de continuar a nossa comunhão, mantermos esse momento de edificação e de oração com a igreja, ainda que não presencial. Abençoe todos os irmãos e irmãs aqui presentes assistindo esta live e abençoe os que assistirão depois também este vídeo. Pai, obrigado pelo dia, pelo alimento, pelo ar que respiramos, pelo teto sobre a nossa cabeça. Obrigado, Pai, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo teu cuidado e a tua providência. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá muito mais do que nós merecemos. De uma maneira especial, nós suplicamos, ó Deus, neste tempo de pandemia, em favor de todos aqueles que estão sofrendo pela perda de alguém devido ao Covid ou qualquer outro motivo, aos que estão enfermos, que estão contaminados, Pai, tem de misericórdia, aos que estão sofrendo impactos econômicos por causa da pandemia, Deus, seja provedor nestas vidas, sustentando-as nas suas necessidades. Pai eterno, clamamos pelo fim desta epidemia, pela restauração de todo o nosso planeta que sofre em uníssono por causa desta infecção do coronavírus. Deus eterno, sê gracioso com toda a humanidade neste tempo, que nós nos voltamos para Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, boa noite. E hoje eu quero compartilhar um texto no Evangelho segundo Mateus. Antes de iniciarmos os estudos em Atos dos Apóstolos, vamos pensar em alguns temas. Então, Mateus capítulo 2, versículos de 16 a 18. Mateus capítulo 2, versículos de 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Bom, esse trecho do Evangelho segundo Mateus, no seu segundo capítulo, está no bloco em que os magos, no versículo 1, diz que uns magos do Oriente vêm até Jerusalém. Esses magos
eram astrólogos, né, estudiosos dos astros, e eles viram uma estrela. E por serem estudiosos dos astros e da própria religião judaica e de várias outras religiões, eles entenderam que a estrela que tinha aparecido era a estrela que anunciava o nascimento de um grande rei, do rei de Israel, de um grande rei. Então, movidos por esse conhecimento que eles tinham das predições messiânicas do Antigo Testamento, do seu próprio estudo dos astros, né? Eram astrólogos. Então, estas autoridades, estes magos, estes sábios do Oriente, viajam até Jerusalém, talvez esperando que tal evento importante, né, da onde estaria o rei prometido nas Escrituras aos judeus? Estaria na capital, estaria no palácio, né, estaria ali guardado por autoridades, enfim. Essa era a ideia dos sábios. E eles ficam surpresos quando eles chegam em Jerusalém e veem que Herodes sequer sabia de tal coisa. Mas aí eles informam o motivo da sua viagem. Herodes se aconselha dos escribas, dos teólogos do passado, e eles falam com exatidão o local onde deveria nascer o Messias. E ele então informa aos magos, né, o local Belém, e eles vão até lá, eles vão até Belém. E recomenda que quando eles encontrassem o menino, voltassem para relatar a Herodes. Eles vão a Belém, encontram Jesus, reverenciam Jesus, trazem as suas preciosidades, né, ouro, incenso e mirra, reconhecendo como rei, né, essas especiarias, nem tanto pelo seu valor, mas pela sua simbologia, né, eram presentes que eram dados a monarcas, né, então ele é reconhecido como um rei importante por esses sábios, mas eles são advertidos em sonho pelo próprio Deus para não voltarem para Jerusalém. Então eles vão embora por um outro caminho. E do mesmo modo, o Senhor fala com José e com Maria e eles fogem para o Egito. Né? E provavelmente Jesus passa parte da infância dele lá no Egito. Bom, mas eu quero focar aqui nesse trecho de 16 a 18. Agora que nós já sabemos o contexto geral do capítulo 2 e o que levou Herodes a enfurecer-se, é que, à medida que os magos tivessem voltado e dissessem aonde estava o menino, ele iria mandar matá-lo de qualquer maneira, porque Herodes não queria perder o trono, ainda mais por um rei anunciado em escrituras, um rei anunciado e reverenciado por sábios de outros países. Ele queria manter-se no poder. E logo, a intenção de Herodes desde o princípio era o quê? Era matar a criança. Por isso que Deus leva né, revela-se aos magos, eles voltam por outro caminho, não tornam Herodes, e José e Maria e Jesus fogem para o Egito. Bom, quando Herodes se vê enganado, ele fica extremamente bravo, né, e toma uma atitude drástica. Ele comete um infanticídio, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo daquela região para extirpar qualquer possibilidade dele perder o trono. Bom, Herodes o Grande, aqui não é Herodes Antipas, aquele que Jesus é apresentado, né? Então tinham Herodes Antipas, Herodes Filipe e Herodes Arquelau, que na verdade eram filhos deste Herodes. Então Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes Arquelau, ou a Bíblia às vezes fala Filipe ou Arquelau, não tem nada a ver com esse Herodes, esse é o pai. Herodes não era judeu. Alguns poderiam dizer até que ele era meio judeu. Herodes era idumeu, era uma tribo que acabou se associando com Israel, com o povo judeu, por volta do século III, ali antes de Cristo, na chamada Batalha dos Macabeus, quando uma família importante faz um levante contra o domínio grego e etc. Tá? Mas não é assunto para o momento. Bom, o que é importante notar? Ele não era judeu. Ele era um rei que tinha sido colocado no governo pelo Império Romano. Era um rei cliente ou um rei vassalo do Império Romano. E, aliás, era um rei que foi marcado, desde quando ascendeu ao trono, pela violência.
Tamanha violência que levou ele a matar o seu cunhado, levou a matar a sua irmã, mandou matar até a sua sogra. Todo o seu reinado foi marcado por violência e assassinato para sua manutenção no trono. Alguns comentaristas de Herodes, até da sua época, o chamavam de louco, né? E qualquer pessoa que se levantasse contra o império ou contra ele, a repressão era sempre extremamente violenta. Herodes era alguém violento, era alguém cismado, era alguém com mania de conspiração. Achavam que todos que estavam à sua volta queriam matá-lo para tomar o trono. Era uma pessoa adoecida pelo poder e queria ficar no trono a qualquer custo. Interessante que essa loucura do trono de Herodes reflete bem o que foi o próprio Império Romano e a sucessão de imperadores, traições familiares, assassinatos premeditados, enfim, a manutenção do poder no Império Romano foi marcado por sangue, por traição, por golpes. E isso também na mente do próprio Herodes o Grande. Fez grandes obras civis, construiu muita coisa em Jerusalém e em arredores, mas enquanto monarca foi marcado por violência e por assassinato. Reinou bastante tempo, reinou cerca de 41 anos, de 37 a.C. até o ano 4 da nossa era. Então, 41 anos aproximadamente foi o reinado de Herodes. E viveu bastante tempo também, tá? Foi um homem que viveu aí 70, 78, 76 anos, né? Então, numa época em que uma pessoa com 50 anos já era ancião, já era taxado de extremamente idoso, né? As pessoas morriam cedo no mundo antigo. 40, 45 anos, era uma pessoa extremamente idosa já, na expectativa de vida na Palestina nesse tempo. Então, ele durar quase 80 anos, realmente morreu extremamente velho e extremamente louco. Até pouco tempo antes da sua morte, ele estava mandando matar pessoas que ele imaginava que poderiam tirá-lo do trono. Tamanha loucura levou-o a cometer esse ato terrível descrito no Evangelho. Com medo de perder o trono para Jesus, para o bebê, ele manda matar, manda assassinar todos os meninos nascidos de 2 anos para baixo, como uma maneira de se manter no poder a qualquer custo e não correr risco. Mente de uma pessoa doente, um sociopata, um psicopata, não sei qual termo caberia a este homem, tamanha atrocidade. Lembra-me também esse texto, se fizermos um paralelo com o Antigo Testamento, quando o próprio faraó manda executar também os meninos nascidos entre os judeus, né? Foi um outro momento triste da história dos judeus, e Moisés é poupado, e daí vem toda a história de Moisés. Então não é um episódio inédito na vida do povo de Israel. Eles já tinham vivenciado essa matança na sua escravidão no Egito. Então era algo muito significativo e muito importante, né? Uma coisa de extrema dor, um extremo absurdo. E o texto, né, que fala da matança das crianças vai invocar lá no Antigo Testamento, versículo 17, Jeremias, né? É Jeremias 31:15 que ele está citando aqui. Então, houve-se um clamor em Ramá. Ramá, que é uma cidade que fica aproximadamente 10 quilômetros, um vilarejo, né? Uma vila, uma aldeia, fica cerca de 10 quilômetros ali de Belém, né? Mas provavelmente também Ramá, que pode significar lugar alto. Então, alguns tradutores até aqueles que gostam das traduções latinas, né, vão dizer que ouviu-se um clamor em Ramá, pode ser ouviu um alto clamor ou um clamor em lugar alto. Seja o lugar Ramá, ou seja, em lugar alto ou clamor alto, é indiferente, tá? O que importa é falando acerca de Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Quando Jeremias escreve esse texto, se referindo a Raquel, ele mostra a dor do exílio. Então, o povo é levado ao cativeiro babilônico em 586 a.C., né? Então, Raquel representa a mãe das 10 tribos, né, que permaneciam ali mais ou menos em Judá, né? E que são levadas
cativas, né, são levados cativeiro. Então, em Jeremias 31:15, a ideia é essa. A mãe desconsolada, talvez até uma figura para Jerusalém, chorando pelo exílio dos seus filhos, né? É um lamento lá em Jeremias. Aqui, para o evangelista, ele traz esse texto do Antigo Testamento como um prenúncio, como algo que tinha um sentido para o passado, mas também um sentido profético, um anúncio, uma predição, que agora se cumpre nesse ato doentio do rei Herodes, de assassinar as crianças, os meninos de 2 anos para baixo, para se manter no trono, por se sentir ameaçado. Eu fiquei chocado essa semana com uma notícia, ainda está sendo investigada lá pela Polícia Civil de Itapevi, em São Paulo, da possibilidade de pessoas terem oferecido marmitex envenenado a moradores de rua. Ainda está sob fase de investigação, se realmente era veneno ou se estava estragado, enfim. Mas a probabilidade de uma mulher que relatou, né, que encontrou bolinhas pretas numa dos marmitex. Mas por enquanto não há laudo, tá? Então a gente não pode dizer o que aconteceu. Mas aparentemente sim, foi oferecida comida envenenada para moradores de rua. Em novembro do ano passado, na região da Cracolândia, o indivíduo ofereceu também pinga, cachaça, aguardente envenenada. Se eu não me engano, estava com uma grande quantidade de cocaína diluída nesta bebida, que levou, assim como a comida envenenada, provavelmente, né, levou a óbito os moradores de rua, tem uma adolescente, uma jovem em estado grave, os cães também, né, os cães sempre acompanham os moradores de rua, alguns morreram depois que comeram a comida e etc. Também houve óbito por causa da bebida de novembro do ano passado. Essas notícias chocam tamanho, né? Qual é a potencialidade do ser humano, do indivíduo, de fazer algo assim? De oferecer uma bebida envenenada que vai causar a morte aos mendigos, aos moradores de rua da Cracolândia, e agora esse marmitex possivelmente envenenado que foi entregue a esses moradores de rua. Aliás, existem pessoas que deliberadamente envenenam cães, gatos, animais de outras pessoas, né? Enfim, o que leva a um ser humano, né? A gente não pode subestimar o potencial que há na maldade das pessoas. Eu fiquei muito chocado com essa notícia. São pessoas em estado de vulnerabilidade, em estado de rua, que já vivem uma vida, levam uma vida por si só extremamente horrível, é uma subcondição, né, abaixo da linha da miséria, uma situação indigna, e alguém vai oferecer o alimento, ou seja, algo que tem cara de bom, mas está ali envenenado para levar óbito. São pessoas que veem mendigos, moradores de rua, moradores da Cracolândia, como lixo. Não enxergam como ser humano. Há pessoas que defendam extermínio desse grupo. Ou seja, a partir do momento que a vida humana passa a não significar nada a outro, nós identificamos um problema. Identificamos um problema grave. Veja, não é novo na história genocídios. Adolf Hitler, em nome de uma ideologia e da manutenção de um poder, de um governo, levou a óbito milhões e milhões de judeus em campos de concentração. Para a manutenção e ordem de um Estado ditatorial, Joseph Stalin, ditador russo, também levou milhões e milhões de pessoas à morte. Assim como o ditador Mao Tse-tung, na China, levou milhões e milhões de opositores à morte. E tantos outros regimes que, se nós enumerarmos na história, tratou a vida humana como nada. Em nome do quê? Da manutenção do poder? Ou de entender que o outro, o mendigo, não tem valor social, que merece ser envenenado e morto, visto como lixo? Identificamos aqui um grave problema e algo real, algo verdadeiro, algo que acontece no dia a dia.
É a filha que conspira a morte dos pais e assassina-os. E depois pede saidinha da prisão no dia do pai, no dia das mães. É a incoerência de uma adolescente que, contrariada por causa de um namoro, tenta envenenar a família com suco envenenado. E quando o pai percebe a ação, corre para o hospital. É filho que espanca a mãe, idosa, até a morte, porque recém-saído da cadeia, queria usar droga e a mãe já não tinha mais o que oferecer. Estamos vivendo um quadro doentio. Não podemos subestimar o potencial humano. Mas se identificamos este problema, eu identifico um segundo problema. O que nós estamos fazendo diante disto? A Bíblia já nos mostrou e revelou homens cruéis em muitas passagens. A própria atitude de Herodes, que é marcante, que é chocante, para as mães que choraram a morte dos seus bebezinhos há 2000 anos atrás. Ainda hoje temos os Herodes, homens e mulheres espalhados. Isto. Quem inventou esta história que o mundo tem que piorar para Jesus voltar? Quem disse que no final dos tempos o mundo tinha que ser horrível para a volta de Cristo? Nós vamos nos prender a uma interpretação fictícia acerca do fim do mundo, da escatologia, do apocalipse, sem levar em consideração uma série de outras referências bíblicas e interpretações muito mais coerentes? Ah, mas no final dos tempos seria assim mesmo. Aí nós cruzamos os braços, no final dos tempos ia ser assim mesmo. Está escrito lá na Bíblia que isso. Então se tornou uma muleta, uma desculpa para um cristianismo efêmero, para um cristianismo que cresce no Brasil e não transforma nada. Que estranho! Nós temos um número recorde de evangélicos no Brasil e a questão social só piora, aumenta a miséria, aumenta a criminalidade, aumenta a corrupção. Espera aí, tem alguma coisa errada? Que cristianismo é este? Que não transforma absolutamente nada. Que cristianismo é este? Que vê atitudes como de Herodes e se cala. Irmãos e irmãs, que tempos são esses? Não me admira a crueldade dos homens. Já vemos isto desde a antiguidade. O que me admira nas palavras do Dr. Martin Luther King Jr. Não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Porque as pessoas cristãs estão quietas, passivas, diante de quadros que deveriam ser transformados pela nossa atitude cristã. Desafiador isso, porque à medida que grupos se reúnem e se organizam para matar pessoas em situação de rua, com comida envenenada, com bebida envenenada, em que adolescentes e jovens se reúnem com machadinhas e com revólveres para invadir escolas e atirar a queima-roupa em adolescentes e jovens, em atacá-los com machadinhas e com facas, e acabando morrendo depois. Mas isso é porque fica na frente do celular, o pai, a mãe. Não, espera aí. Nós, enquanto cristãos, temos uma responsabilidade, crendo que o evangelismo, crendo que a mensagem de Cristo e a responsabilidade social que nós temos ao proclamar o evangelho é transformador. É impossível que uma pessoa seja alcançada por Cristo e não seja transformada. É impossível uma igreja estar em um lugar e aquele lugar ao entorno dela não ser transformado pela ação do evangelho. Se não é transformado, é porque os cristãos estão debaixo de braços cruzados. Estão de olhos fechados. Afinal, as coisas têm que ficar ruim para Jesus voltar. É isso aí mesmo, pastor. Tem que ficar ruim. Aonde está escrito isto? Que interpretação rasa de Apocalipse e dos discursos apocalípticos dos evangelhos. Que discurso raso. Que interpretação conveniente para você. Que aí você não precisa levantar do seu sofá para se preocupar com essa verdade tão inconveniente. Que na tua cidade tem gente que mora na rua e que pode ser envenenado por um marmitex nas mãos de um assassino, de um doente, de um sociopata, de um psicopata. Irmãos e irmãs, este texto é para refletirmos
sobre a maldade dos homens, nos dias de hoje também, e tomarmos uma postura firme e forte, de saber que é nosso dever, aonde quer que estejamos enquanto cristãos, tomarmos medidas e atitudes para a transformação do meio social. Vamos lembrar que lá na época do nazismo, um grupo da igreja se levantou. Dentre eles, o mártir Dietrich Bonhoeffer não se calou e fez o que pôde, né? Chegou ao extremo de tentar conspirar contra Hitler. Talvez não tenha sido o sentimento mais nobre, mas um grupo da igreja luterana e de outros cristãos no regime nazista foram perseguidos e mortos porque entenderam que aquele regime feria o evangelho. Muitos foram assassinados, encontrados pela SS e pelos outros departamentos do Hitler e foram assassinados. Mas foram assassinados porque disseram: esse sistema é contra o evangelho. E outras igrejas foram lá e bateram continência para o Adolf Hitler e o saudaram como um herói. Eu pergunto para você, como você quer ser lembrado na história? Como aquele que bateu continência? Ou como aquele que morreu por uma causa, porque entendeu que aquilo não era o evangelho? Veja, o chamado de Cristo é não para vivermos para nós mesmos. Ele diz no evangelho: aquele que quer achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por mim, achá-la-á. Irmãos e irmãs, eu faço um apelo enquanto pastor: não nos calemos diante da maldade. Denunciemos, e mais do que denunciar, tomemos atitudes unidos para a transformação. Quanto mais o evangelho de Cristo penetrar na sociedade, quanto mais mostrarmos Cristo através do nosso amor e da nossa prática, menos marmitex envenenados serão entregues para mendigos, menos mendigos estarão nas ruas. Depende de nós, é responsabilidade nossa. Que Deus assim tenha misericórdia e nos desafie a servi-lo. Os Herodes matando crianças, sempre teremos. Então vamos sufocar esses homens maus com a pregação e prática do Evangelho. Amém. Então vamos aos nossos pedidos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, dá tempo, tá? Enquanto eu leio aqui os pedidos. Então, primeiro pedido que eu tenho aqui é da nossa irmã Léo. Peço oração pela dona Nair e pela recuperação do Sr. Mário João, que continua internado na UTI. Presbítero Max pede oração pela Aidi, que voltou a ser internada com sangramento renal. Também pede oração pela Ivone Terezinha Apel, que é a mãe da sua amiga Rosângela, que está hospitalizada com hipertensão. Também pede oração pela Eliane e Eduardo, que estão aguardando o resultado de exame da Covid. Também pede por ele, né, o presbítero Max esteve em contato com a Eliane e com o Eduardo. Pede pela dona Marisa, que é sogra do Eduardo, que precisa de um milagre. E agradece o carinho e as orações. Diácono Osni pede oração por todas as famílias. Pede também oração pela irmã Nair, que segue hospitalizada, mas passa bem, graças a Deus. Pede oração pelos pais do Everton, o Jonas e a dona Lourdes. O Jonas já está em casa, o seu Jonas já está em casa e a dona Lourdes continua hospitalizada. Pede oração pela sua sobrinha, a Cristina, dizendo que a sua cirurgia foi cancelada, né? E clamando as misericórdias de Deus sobre nós. A Aline pede oração pela sua família.
E o nosso irmão Samuel, lá de Xanxerê, ele pede oração por 5 famílias lá em Xanxerê que perderam seus entes neste dia. Então, 5 óbitos em Xanxerê por ocasião do Covid-19. Então, as famílias enlutadas lá no oeste catarinense. E a Raquel reforça o pedido pela dona Nair, que está internada. Então, nós vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós intercedemos pela dona Nair, que está hospitalizada, clamando a recuperação da sua saúde. Intercedemos também pela vida do seu Mário João, que continua na UTI, suplicando, ó Pai, a tua cura sobre estas vidas. Pai eterno, nós pedimos pela vida da Aidi, que volta a ser internada, colocamos nas tuas mãos, suplicando a tua bênção e a tua cura sobre a vida dela. Oramos pela Ivone, Pai, abençoe esta senhora, colocamos ela nas tuas mãos, pedindo, ó Pai, bênção sobre ela. Abençoe a sua filha também, Rosângela, deve estar apreensiva neste momento com a sua mãe. Pai, tende misericórdia da Ivone. Abençoe também, ó Deus, a Eliane e o Eduardo, que estão aguardando o resultado de Covid. Dê tranquilidade ao Santo Espírito, toma o coração e a mente deles nesse momento difícil e colocamos a saúde deles, ó Pai, diante de Ti, suplicando a Tua misericórdia e a Tua bênção. Abençoe também a Dona Marisa, que precisa de um milagre do Senhor, ó Deus. Pai, nós queremos que o Senhor tenha poder para reverter qualquer situação. Seja feita a Tua vontade, ó Deus, mas nós clamamos pelo milagre na vida da Dona Marisa. Abençoe também o presbítero Max, que teve contato com a Eliane, com o Eduardo. Deus, livra-o de estar contaminado com o Covid. Sê misericordioso com o teu servo. Toca na vida dele, ó Santo Espírito. Guarda a vida do presbítero Max, Deus. Pai, continuamos intercedendo pelo seu Jonas, pela Dona Maria de Lourdes. Abençoe este casal, principalmente a Dona Maria, que continua internada. Pai, suplicamos a cura dela. Suplicamos a Deus que o Senhor reverta a sua situação de enfermidade, para honra e glória do teu nome. Abençoe o Everton também, o filho, que sofre, vendo, ó Pai, esse quadro difícil dos pais. Pai eterno, nós intercedemos pela vida da Cristina. Se a cirurgia foi cancelada, nós entendemos que o teu poder, a tua mão, ó Pai, o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas suplicamos, ó Deus, pela vida da Cristina, pelo restabelecimento da sua saúde e suplicamos as tuas misericórdias sobre todos nós, ó Deus. Pai, tende misericórdia de todas as famílias enlutadas lá em Xanxerê, em especial estas que sofrem pela perda dos seus entes queridos devido à epidemia do Covid. Santo Espírito, sabemos que não há palavra humana, não há remédio humano que console e conforte um coração num momento tão difícil, mas cremos na ação poderosa tua, Santo Espírito, para transformar, para confortar e consolar neste luto tão duro, Pai. Esta epidemia que levou mais de 80 mil vidas. Pai, tenha misericórdia da nossa nação. Senhor, nós suplicamos por todos os irmãos e irmãs. Suplicamos, ó Pai, por todos que estão nos assistindo, pedindo, ó Pai, a Tua bênção, pedindo o Teu cuidado, pedindo o Teu amor e a Tua proteção sobre todos que nos assistem e seus familiares. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os nossos abraços. Mandar um abraço muito especial para a Aline, minha esposa, para o diácono Osni, para nossa irmã Valéria. Um abração também para a tia Efigênia e para o Chico, que nos assistem lá de Águas de Lindóia. Um abração para Marília Gassenfert e para sua mãe Denise. Deus abençoe. Um abração muito especial para Rose Andrade. Deus abençoe, Rose. Um abração para a Dona Carmen, para o Omar. Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia.
Um abração para nossa irmã Léo, para o presbítero Max, que Deus lhes abençoe. Um abração para nossa irmã Dulceléia Pereira, que nos assiste lá de Itapema, que Deus abençoe. Boa noite, Dulceléia. Um abração para a Letícia, para o presbítero Ricardo, para a Luísa, que Deus lhes abençoe. Uma boa noite. Um abração para Osias, para sua esposa, lá em Rio dos Cedros, que Deus abençoe. Boa noite. Um abração muito especial também para o Dirceu, para a Rosa, nossos amigos queridos de Mogi Guaçu. Deus lhes abençoe. Um abração para todos os irmãos e irmãs da Missão Paz e Vida. Eles são membros desta igreja, né? Que Deus abençoe muito o Dirceu e a Rosa. Um abração para a dona Zeni, para o presbítero Alduíno, para a Ana Paula, irmãos e irmãs queridos da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Deus lhes abençoe muito. Um abração, dona Zeni. Boa noite para a senhora e para todos aí. Boa noite, Raquel. Deus abençoe. Hoje a conexão está dando umas travadinhas, né? Tem dia que a internet não está legal. Mas espero que pelo menos parte do vídeo tenha sido transmitido de maneira eficaz aí para os irmãos e irmãs. Mandar um abração para o Samuel, nosso irmão querido, né? Para a Nanda, para a Samanda, lá de Xanxerê, que Deus lhe abençoe muito, Samuel, e transmita os nossos sentimentos, os nossos pêsames a estas famílias enlutadas, né, em Xanxerê. Boa noite para a nossa irmã Claudete Bittencourt, que nos assiste lá de Itapema também. Que Deus abençoe a senhora, toda a família. Uma boa noite. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então, irmãos e irmãs, boa noite a todos e a todas. Voltamos amanhã às 19h30 com as canções e às 20 horas com a palavra. Deu.